Olá, muito bom dia. Queremos iniciar o nosso culto de Sexta-feira Santa. A todos que estão online, todos que estão conosco, que Deus possa nos abençoar. Hoje é Sexta-feira Santa, o dia que nós nos lembramos da crucificação de Jesus Cristo e o significado dela por nós. Gostaria também de saudá-los com a palavra de 1 Coríntios, o capítulo 1, o verso 18, que diz: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. De fato, agora são 9 horas da manhã. A essa hora, Jesus estava sendo crucificado, sendo levantado no madeiro, e até às 3 horas da tarde ele vai agonizar, vai estar sozinho. Seus discípulos o abandonam, e essa mensagem para muitos ela é loucura. Mas para nós entendemos que é o poder de Deus para nos salvar. É o poder de Deus que nos traz o perdão dos pecados, é o poder de Deus que nos reconcilia com Ele por meio da cruz, por meio do sacrifício de Cristo feito por nós. Que Deus possa nos abençoar nessa sexta-feira, onde nós somos convidados a refletirmos sobre o significado do sacrifício de Cristo por nós, que não é loucura, mas é salvação. E nós nos reunimos aqui nesta manhã em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de convidar que na sua casa nós pudéssemos também orar. Senhor Deus, nesta sexta-feira da Paixão, nós nos reunimos nesse culto distantes fisicamente, mas temos a certeza que estamos juntos em um só espírito e um só coração. Hoje nós nos lembramos do teu sacrifício na cruz, do teu sacrifício por nós, onde naquela cruz tu verteu o teu sangue, teu precioso sangue, para nos salvar, para nos reconciliar novamente com Deus e nos permitir que nós pudéssemos ter acesso a ti. Às 3 horas da tarde, tu expiraste o teu último suspiro e assim tu entregou o teu espírito a Deus Pai novamente. E a palavra nos diz que o véu do santuário se rompeu de cima a baixo. E é por isso que nós podemos estar aqui reunidos, é por isso que nós podemos estar aqui orando, louvando o teu santo nome, porque nós temos acesso a ti, porque nós fomos reconciliados. O castigo que estava sobre Cristo nos traz o perdão. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque nós podemos ter acesso, ter um relacionamento contigo novamente. E nessa sexta-feira santa da Paixão, nós possamos refletir sobre o sacrifício, sobre essa mensagem que é loucura para muitos, mas não para nós. Porque para nós ele é o poder da tua salvação que nos traz perdão, que nos traz reconciliação e salvação. Que nesse dia nós possamos de fato meditar em Ti, ó Senhor. Obrigado porque nós podemos estar aqui nessa live e compartilhar da Tua Santa Palavra. Assim nós oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Nós queremos também nesse momento louvar a Deus. E eu gostaria que você pudesse refletir no próximo hino. Talvez ele é um hino com uma mensagem, uma música um pouco desconhecida. É um hino mais antigo que nós temos, mas que nós possamos refletir nessa mensagem e que ela possa nos tocar. Amém. Meu bendito Salvador.
Gostaria de, nessa manhã, compartilhar a palavra, compartilhar também o texto que fala sobre o sacrifício de Cristo por nós na cruz. E quem tiver sua Bíblia na sua casa, quiser abrir e acompanhar junto o texto bíblico, ele se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 27, os versículos 33 até 50. E assim diz: eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e um outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançando a cabeça, e o insultavam, dizendo assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias? Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós também nessa manhã. Amém. O texto de Mateus, ele nos fala sobre o momento da crucificação de Jesus. Quando Jesus chega até o monte, até Gólgota, e ali ele é crucificado ao lado de 2 outros ladrões. E é interessante como aquelas pessoas tentam humilhar Jesus. Tiram as suas roupas, dividem as suas vestes e colocam uma coroa de espinho, colocam uma tabuleta em cima da cabeça de Jesus, dizendo: este é o Rei dos Judeus. E algo que eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã de Sexta-feira Santa é a palavra que aquela multidão diz para Jesus. Várias vezes eles falam e dizem novamente: salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Você disse que ia destruir o templo de Jerusalém e 3 dias depois o reergueria. Você é o Filho de Deus, então desça da cruz para que nós possamos crer em você. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Desça da cruz.
Essa palavra inicialmente ela é falada por aquela multidão e depois ela é dita pelos líderes religiosos. Em tom de zombaria, mas sem saber, eles estão dizendo uma palavra quase que profética, uma palavra quase que dizendo exatamente aquilo que Cristo faria. Salvou os outros. E quando a gente olha para o ministério de Jesus, é exatamente isso que ele faz desde o início até o final do seu ministério. Ele salva os outros. Ele salvou Pedro, Tiago, João e André quando estavam no seu barco, vivendo apenas do trabalho. Jesus os salva de uma vida apenas voltada para o seu trabalho, de acordar e dormir e apenas pensar no seu trabalho. Jesus os salva e os chama para serem pescadores de homens. Mais adiante, se a gente for pensar, Jesus salva Mateus, que está na coletoria, está naquela mesa coletando impostos. Ele é um traidor do seu país e ali Jesus diz para ele: vem e segue-me. E Jesus salva Mateus de uma vida totalmente mesquinha, avarenta e egoísta. Jesus dá uma nova esperança para Mateus. E se a gente olha para ao longo do ministério, Jesus salvou pessoas cegas, pessoas mudas, pessoas possessas de demônios. Jesus, com a sua palavra, salva. E uma das frases que Jesus repete para inúmeras pessoas, mas não para todas, é: vai que a tua fé te salvou. Jesus anuncia salvação para essas pessoas. Jesus restaura a vida deles. Jesus restaura a vida dessas pessoas. Quando uma adúltera é trazida aos pés de Jesus para ser apedrejada, Jesus diz: quem não tem pecados que atire a primeira pedra. E após um a um ir saindo que queria apedrejar aquela mulher, Jesus diz para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus salva, Jesus restaura a dignidade daquela mulher. Jesus traz salvação. Jesus salvou tantas outras pessoas. Jesus salvou a sogra de Pedro, que estava com uma febre altíssima. Jesus curou 10 leprosos e quando um volta, Jesus diz para ele: vai que a tua fé te salvou. Jesus restaurou, ressuscitou a filha do dono da sinagoga. Jesus restaurou a vida da filha de Jairo. Jesus curou o servo de um centurião. Jesus veio para trazer vida e veio para salvar os outros. Sem saber, aquela multidão, ela fala para Jesus na cruz aquilo que realmente ele fez. Eles falam em tom de zombaria, mas eles estão exatamente anunciando aquilo que Jesus fez. E quando a gente olha para as Escrituras, especialmente Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar tanto o judeu como o gentio. Uma salvação que do início ao fim é pela fé. E por isso o justo viverá pela fé, como diz Romanos 1,17 também. O poder de Deus é para a salvação tanto do judeu quanto do gentio. Jesus, na cruz, ele veio para salvar também os outros. Mas é interessante que essa multidão, esses líderes, eles querem zombar de Jesus, eles querem caçoar do mestre, eles querem caçoar daquele criminoso aos olhos deles, e ele diz: salvou os outros. Eles não colocam na primeira pessoa do plural: nos salvou. Salvou os outros. E essa é a pergunta. Jesus, ele vem para salvar aqueles que reconhecem que naquela cruz Jesus é a salvação. Ele salvou os outros. E eles, sem perceberem, eles estão condenando a eles mesmos. No ministério de Jesus, muitas vezes ele salvou as pessoas, mas outras pessoas foram embora. Se a gente se lembra do jovem rico que pergunta para Jesus: Jesus, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus diz:
cumpre os mandamentos. E ele, sem se perceber, ele diz: eu cumpro todos os mandamentos, eu honro meu pai e minha mãe, eu não matei, eu não roubei, eu não menti, eu não cobicei as coisas dos outros. E às vezes nós respondemos isso com um ar de autojustificação, onde nós acreditamos que nós nos salvamos a partir da nossa vida certa, correta, sem pecado. E daí Jesus responde mais uma coisa para aquele jovem rico: te falta uma coisa, vende os teus bens, dá aos pobres, e aí tu serás salvo. Jesus não está dizendo aqui que nós precisamos dar os nossos bens para sermos salvos. Jesus está dizendo que no coração daquele jovem rico tinha algo mais importante do que Jesus Cristo. Tinha algo que impedia que ele pudesse seguir Jesus Cristo, que era o seu coração dominado pelas riquezas, dominados pelo dinheiro que ele tinha. E o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de ti, dominava, concorria com o coração entregue a Deus. E em último ponto, fez com que ele não pudesse seguir Jesus Cristo. Salvou os outros, mas aquele jovem rico não pôde aceitar a salvação. Quando um outro líder da lei pergunta para Jesus qual é o mandamento mais importante, Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, dizendo que passou o sacerdote, passou o levita, mas um samaritano, ele cuida daquele jovem judeu caído da estrada, e Jesus diz para ele: olha, vai e faz a mesma coisa. Aquele líder, aquele mestre da lei, ele fica pensando, e talvez, a gente não sabe, mas talvez ele não seguiu as instruções de Jesus. Ele continuou querendo ser um mestre da lei, mas não servindo também aos samaritanos, também servindo ao pobre indefeso. É interessante essas palavras que essas pessoas falam. Salvou os outros. E a pergunta nessa Sexta-feira Santa é: e a mim? Jesus salvou os outros, mas e a mim? Ele salva a mim também? Ou eu olho para ele na cruz e essa mensagem continua sendo de loucura para mim, como o verso que eu li no início lá de 1 Coríntios? A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Para aqueles líderes, para aquela multidão, Jesus naquela cruz é uma loucura. É uma mensagem que não entra na mente deles. Talvez para nós nessa manhã essa mensagem ainda é confusa, ainda é uma loucura, mas Jesus nos convida a olhar para a cruz e ver ali a salvação. Os mestres da lei, eles dizem para Jesus: desça da cruz, para que nós possamos crer em Ti. Salva a Ti mesmo, e assim nós vamos crer que Tu é o Filho de Deus. E essa é a grande verdade da cruz. Se Jesus descesse, e Ele podia descer. Quando Ele está diante de Pilatos, Ele diz para Pilatos, o governador romano, que Ele poderia sim pedir para Deus mandar uma legião, inúmeros anjos, para que pudesse libertar Ele. Mas Ele veio para esse momento. Se Ele descesse da cruz, nós não teríamos o perdão dos nossos pecados. Se Jesus descesse da cruz, Ele poderia salvar a si mesmo, mas Ele não poderia nos salvar. Se Jesus descesse da cruz, Ele poderia salvar a si mesmo, mas nós não teríamos salvação, nós não seríamos reconciliados com Deus. Se Jesus descesse da cruz, nós não teríamos esperança. Nós estaríamos perdidos nos nossos pecados. É porque Jesus não desceu da cruz das 9 da manhã até as 3 da tarde. E um pouco antes de morrer, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Ali na cruz ele foi abandonado por todos, inclusive pelo amor do Deus Pai, que de eternidade a eternidade Jesus viveu nesse amor. Na cruz ele é abandonado. Ele sente o inferno por mim e por ti. E ele se torna o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para nos trazer salvação.
Salvou os outros, salvou a mim e a ti. E como diz o hino que nós ouvimos antes, de braços estendidos, Ele nos oferta graça, Ele nos oferece misericórdia, perdão, salvação. Nessa Sexta-feira Santa, eu te convido a olhar para a cruz, não como loucura, mas como salvação, como o amor de Deus, o amor de Jesus entregue por nós. Aquele que poderia ter descido da cruz, por amor, por mim e por ti, decidiu permanecer na cruz, para que nós pudéssemos ter salvação, para que o poder de Deus se revelasse na fraqueza da cruz e pudesse salvar homens e mulheres fracos, igual a eu, igual a você. Que nós não sejamos que nem aqueles líderes que zombam de Jesus e diz que salvou os outros, mas que nós possamos entender que Jesus quer salvar o mundo inteiro. Porque como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo inteiro, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todos os que nele creem não pereçam, não morram, não sofram a condenação eterna, mas tenham sim a vida eterna em Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos salvar por meio de Cristo Jesus, naquela cruz que é o Cordeiro de Deus, que tira o meu, o teu, o nosso pecado. Amém. Quero orar ainda com vocês. Senhor Deus, obrigado porque nessa sexta-feira nós podemos meditar, refletir na tua morte, na tua crucificação. Essa mensagem ela não se encerra hoje, mas ela nos traz a esperança também da vida por meio do domingo da Páscoa. Em meio a esse tempo de epidemia, esse tempo de morte que nós vivemos no nosso mundo, nós nos lembramos que ainda é apenas sexta-feira, mas o domingo já vem. O domingo vem trazendo esperança e salvação. Obrigado, Senhor, porque na cruz nós encontramos a salvação que vem de Ti. E que nós possamos entender que essa mensagem não é de loucura, mas salvação para nós. Amém. Queremos ainda cantar mais um hino? Somente em Cristo esperarei, Ele é minha força e meu cantar, meu alicerce é meu Rei, firme no mais revolto mar, amor maior, profunda paz, o meu temor silente está. És tudo em mim, Consolador, vivo na luz do meu Senhor. Somente em Cristo que encarnou, ao sobre a terra caminhar, cheio de amor, desce doou para os carrascos seus salvar. Foi nesta cruz que Ele cumpriu toda a justiça
Eu gostaria ainda de ler um poema para vocês que nos diz assim: é sexta-feira, Jesus está orando. Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está se debatendo, o conselho está conspirando, a multidão está difamando. Eles nem imaginam que domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão correndo como ovelhas sem pastores. Maria está chorando. Pedro está negando. Mas eles não sabem que domingo está chegando. É sexta-feira. Os romanos batem em meu Jesus. Eles o vestem em escarlate. Eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus andando para o Calvário, seu sangue pingando, seu corpo tropeçando, e seu espírito sobrecarregado. Mas você vê, isto é somente sexta-feira, domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, o povo está pecando, e o mal está sorrindo escancarado. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos de meu Salvador. Na cruz, eles pregam os pés de meu Salvador. Na cruz, e então levantam ele, ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me te dizer uma coisa: domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu ao rei deles, e os fariseus estão celebrando. O esquema deles foi concretizado, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira. Domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo esquecido pelo Pai, deixado sozinho e morrendo. Não há ninguém que possa salvá-lo? Oh, é sexta-feira, mas domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu fica negro. Ele cede seu espírito. É sexta-feira, esperança está perdida. A morte venceu. O pecado foi conquistado e Satanás está simplesmente dando risadas. É sexta-feira, Jesus foi enterrado. Os soldados ficaram de guarda e a rocha foi encaixada no lugar certo. Mas é sexta-feira, é apenas sexta-feira. Domingo está chegando. E eu te convido para estar conosco domingo no nosso culto de Páscoa. Nós vamos colocá-lo no YouTube a partir das 9 horas, que nós possamos celebrar que domingo está chegando. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, o inferno, nos deu salvação. A mensagem da cruz não é mensagem de derrota, é a mensagem da vitória de Jesus Cristo para nós pelo seu amor. Eu convido que nós possamos encerrar esse culto orando. Senhor Deus, nós queremos ao longo desse dia refletir. Sexta-feira é uma mensagem pesada, onde nós nos lembramos que Deus, em Jesus Cristo, o nosso Deus, morreu para nos perdoar. Nos lembra o quão pecadores nós somos, o quão vil, maus a nossa natureza humana pode ser. E ao mesmo tempo a cruz nos mostra o teu grandioso e precioso amor por nós,
Que nesse dia nós não percamos essas duas dimensões. A nossa natureza humana pecadora, o quão fundo nós podemos ir, o quão fundo nós podemos nos afundar nesse lamaçal do pecado. E ao mesmo tempo, o Senhor nos lembra nessa sexta-feira o quão precioso é o teu amor, que desceu a esse tão fundo local, nesse lamaçal, para nos tirar de lá, para nos resgatar, para nos trazer salvação. Eu oro e peço mais uma vez que talvez para algumas pessoas que nos assistem, essa mensagem continua sendo loucura, mas que a tua graça, a tua palavra possa plantar uma semente, uma pequena semente da tua graça, da tua palavra, que possa transformar o nosso coração, que possa mudar o nosso coração duro e possa nos aproximar mais de Ti. Que nós possamos entender que na cruz Tu resolve o problema do sofrimento, da dor que o pecado gerou nesse mundo, o nosso afastamento de Ti, e que nós possamos encontrar a salvação para as nossas vidas em Ti, ó Senhor. Mas também que nós possamos nos lembrar que, apesar de, por olhos humanos, parecer que aqueles mestres da lei, aqueles soldados venceram, é apenas sexta-feira. É apenas sexta-feira. Mas domingo já está chegando. Domingo se aproxima. E o nascer do sol, o nascer de um novo dia, nos traz vida, nos traz esperança e nos lembra que Jesus Cristo ressuscitou. Que essas duas mensagens da Páscoa, da morte e da ressurreição possam nos acompanhar nesse tempo de quarentena, nesse tempo pascal. E que nós possamos ser abençoados, nós, nossas famílias, nossa comunidade, a cada um que nos assiste, que nós possamos ser abençoados e guardados por Ti, ó Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos, ficamos em nossas casas, mas sirvamos ao Senhor